Olá pessoal, tudo bem? Desejo que sim. Bom, quem acompanha o canal aí tem ciência de que a proposta aqui é trazer algumas reflexões ligadas à educação. Então, normalmente eu faço gravações em 3 vídeos, relativamente curtos, com a mesma linha de assunto. Hoje a proposta é discutir um pouco a neurociência e cada um desses vídeos vai trazer aí uma discussão mais próxima do foco que é a educação, um grande foco da minha formação e das minhas propostas de discussão que é a educação. Então eu vou trazer aí a ideia da aprendizagem e cognição, né? E para fechar a discussão, eu ainda vou aproveitar para falar aí da neuroanatomia e as necessidades especiais. Temos aí já no canal alguns vídeos sobre necessidade especial, tem algumas discussões já prontas aí, mas vamos tratar disso mais especificamente para a neurociência. Essa turma, para quem está voltado esse vídeo, e os outros dois é exatamente de neurociência. Então, o que a neurociência tem a ver com a educação? É óbvio que nós sabemos que todo corpo vivo, ele está interligado de alguma forma, né, com todos os outros. Se você assistiu a um programa bastante interessante, um filme chamado Avatar, tem um momento que aquela comunidade apresenta a sua forma de sobrevivência, que está todo mundo conectado de alguma forma. E hoje nós temos as conexões físicas, né, e virtuais, entre outras. E a situação, a ideia de conexão é muito interessante, porque quem nunca sentiu, é uma pena se você não sentiu mais, faz muito tempo que você não sinta, não tenha sentido um friozinho na barriga ao ver alguém que você estava com saudades, alguém que você queria há muito tempo dar um abraço. E vivendo esse tempo pandêmico, né, quando passar toda essa situação que nós pudermos abraçar as pessoas, nós vamos aí pôr à prova uma coisa que agora está muito retraída, muito sofrida, que é o controle dos nossos sentimentos. E a criança tem essa situação de estresse colocada para ela na sala de aula, não só a criança, né? Você pode notar que é engraçado que a pessoa na condição de estudante, aluno, o termo que você usualmente fala, ele está, independente da idade, quase sempre, ou a grande maioria, numa situação de estresse relacionada a dar devolutivas a responder o que o professor quer. Então, se a gente entra na questão da avaliação, que é bem mais complexa, nós vamos resgatar lá a fala do César Coll, né, que mostra aí que o processo avaliativo muitas vezes é punitivo e ele não deveria ser, porque na reflexão do Zabala a partir do César Coll vai mostrar lá que as paradas avaliativas servem fundamentalmente para a gente entender o que nós estamos ensinando e como é criança ou adulto ou qualquer pessoa que nós estamos nos relacionando aprende. O que é que essa conversa toda de avaliação, de relação, tem a ver com a neurociência? Tudo, né? Tudo de uma forma muito direta, objetiva e simples, que é ou que são as reações do sistema nervoso autônomo. Então, nesse entendimento sobre as reações do sistema nervoso autônomo, os estudiosos acabaram dividindo, né, basicamente, criando subdivisões desse sistema nervoso autônomo em 3 partes, que a gente vai chamar aí de primeira parte, que eu estou usando, não necessariamente tem uma ordem, eu quis fazer assim, né, que é o simpático, o parasimpático e o visceral ou etérico. Então, o que é isso? O que isso tem a ver com a aprendizagem? Então, vamos pensar numa situação como esse sistema nervoso age. Bom, nós nascemos com ele. O sistema nervoso autônomo, o próprio nome já ajuda aí a até pensar um pouco sobre o assunto.
ele é a base do ser humano, né? Ao nascer, nós nascemos com ele. O que a gente vai pensar um pouco nessa reflexão são as reações que nós podemos fazer para ajudá-lo a funcionar de uma forma que contribua com a aprendizagem. Então vamos começar identificando o que é o sistema nervoso autônomo simpático. É o seu estado quase comum, né? Infelizmente nós vivemos em estado de alerta. Então, numa situação de estresse, imediatamente o seu sistema nervoso autônomo simpático, ele já dispara adrenalina no seu organismo, na sua corrente sanguínea, você começa a se preocupar com resolver a situação de estresse, os seus batimentos cardíacos aceleram, as suas pupilas dilatam, tudo isso são reações do sistema nervoso simpático. Então, de repente, você entra no sistema da situação de estresse e aí você tem a atuação do sistema nervoso simpático. Passada a situação de estresse, eu estou dando um exemplo, não precisa ser nessa roda, aí você tem a atuação do sistema nervoso parasimpático, que é o que vai buscar te acalmar, vai descontrair as pupilas, vai desacelerar o seu coração. E aí você tem o etérico ou visceral, o próprio nome também, como eu já disse antes, ajuda a entender, que é quando você tem as descargas emocionais, como por exemplo a boca encher de água, ou secar, ou a ânsia de vômito, né? Então, muito ligado aí todo o aparelho gastrointestinal, o pâncreas, vísceras biliar, biliar, né? E que aí acaba desenvolvendo aí a relação com o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Pronto, ficou fácil entender. Então, numa situação de aula, quando eu, educador, crio uma situação de estresse, eu imediatamente despertei no aluno o sistema nervoso simpático. Quando eu fiz isso, essa situação de estresse, eu preciso agora pensar se isso contribui ou contribuiu para a formação, para o estudo desse menino. O que isso, ou menina, o que isso ajudou para que o educando tivesse condições de melhorar o desempenho dele. Até porque são reações que elas não são necessariamente contínuas, né? Não necessariamente, mas pode ser, né? Você já deve ter visto situação de criança que não pode ver determinada pessoa, que ela entra em estado de alerta e fica em estado de alerta o tempo todo, mas aí são questões emocionais mais severas que a gente vai tratar um pouco à frente. E você tem a necessidade mesmo de desenvolver o parasimpático, que é acalmar, tranquilizar, e se você não consegue fazer isso, tem alguma coisa errada nessa relação, tem alguma coisa além de reações do nervo, do sistema nervoso autônomo. Então precisa ver o que é que está acontecendo aí. Para você entender a importância para a gente, é a criança na sala de aula. Então imagine a criança na sala de aula e você tem uma atuação que não é de interação, é uma atuação de impor uma forma de aprendizado e que ele não consegue acessar. Então, uma tendência, no primeiro momento, é ele despertar o desenvolvimento do sistema nervoso simpático e ele não vai permitir que esse aluno aí, o seu aluno aí, desenvolva o processo de aprendizado da forma em que tenha todo o processo de aprender e acomodar e buscar um novo aprender, né, conforme tem a fala do Piaget das acomodações dos processos biológicos, processo de desenvolvimento humano, né, nas fases de desenvolvimento humano. Então é bem complexo a ideia de pensar como ali no dia a dia, na sala de aula, e essa primeira conversa aqui, o desenvolvimento do sistema nervoso autônomo tem a ver com a proposta de
como você educa, para que você educa e onde você quer chegar com o processo educativo nas suas práticas.